Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Henrique Sena, juntamente do Matheus Henrique e do Cleiton Henrique, nós três somos a turma 2CDSQ e representamos o grupo MedSave para fazer ali o challenge junto com a Oracle. Bom, essa matéria aqui ela é de DevOps e Cloud Computing e eu vou ser responsável por apresentar para vocês a nossa parte de Docker, né? Como que nós utilizamos essa tecnologia de containerização para que a gente consiga atingir o resultado esperado na Sprint 2. Então a gente já está aqui na nossa tela do Docker Hub, né, Docker Desktop, assim melhor dizendo, e aqui a gente já vê as imagens que a gente criou. Então antes da gente começar, é importante lembrar que o intuito desse vídeo aqui é mostrar como que a gente roda a nossa aplicação, né? Então como que a gente consegue trazer ela para o nosso computador, como que a gente consegue colocar ela no ar, e aí eu vou mostrar para vocês duas formas da gente fazer isso. A primeira forma é mostrando ela na nuvem, ou seja, a gente vai fazer um SSH lá na nuvem, vamos colocar ela para rodar, né, lá na nossa nuvem, vamos acessar ela a partir do IP dessa nuvem, e aí a gente vai conseguir visualizar ela tanto de telefone, quanto de computador, quanto de tablet, enfim, de qualquer aparelho que você tenha, porque ela vai estar na nuvem. E a outra forma que a gente vai utilizar ela é utilizando o Docker Pool. Ou seja, a gente vai dar um Docker Pool, colocar o nome da aplicação, e aí a gente vai dar um Docker Run também e vai colocar ela no ar, só que ela vai rodar em localhost, ou seja, ela vai rodar localmente. O que muda? Muda que o professor, por exemplo, ele vai conseguir corrigir de uma forma mais fácil, né, podemos dizer, com Docker Pool, e a outra, ela realmente é para entregas futuras, podemos dizer assim, porque a ideia é que nossa aplicação ela não esteja rodando localmente, que ela esteja realmente rodando na nuvem, né? Só que por questões de segurança, nesse momento na Sprint 2, pelo menos na OCI, para você acessar, fazer o SSH na máquina virtual que você criou, você precisa de uma API Key. E essa API Key, por questão de segurança, nós não vamos disponibilizá-la por agora. Então, nós vamos deixar ali no README como você faz o Docker Pool. Mas no vídeo aqui eu vou demonstrar como que a gente pode utilizar também na nuvem, tá? Tendo em vista que o arquivo não vai estar mostrando nada, a gente só vai ter o nome dele ali, enfim. Então não vai trazer problema pra gente nenhum. Beleza? Então vamos começar. Como eu falei aqui, tem algumas imagens, né, que a gente criou. Então tem imagens aqui que nem fazem parte da Sprint, mas é que interessa pra gente. Essa aqui deve Pedro Sena /project MedSave, por exemplo. Nós temos alguns containers também, né? Hoje mais cedo também eu tava fazendo aqui, ó, 5 horas atrás, eu tava mexendo nisso aqui. Beleza? E aí, o que interessa pra gente aqui também, ó, é que nós criamos uma máquina virtual Linux na OCI. Sim, nós utilizamos a Oracle Cloud Infrastructure nessa sprint já, mesmo que ela não seja requerida, né, podemos dizer assim. Nós utilizamos ela porque nós achamos que seria importante para a continuação da sprint, né, da sprint 3, da 4, enfim. Então a gente tinha que ter uma boa ideia dela de como que a gente pode utilizar ela, tendo em vista que logo menos nós vamos ter que utilizar o Apex. Então nós criamos uma máquina virtual Linux também, bem básica, nada demais. Ela tem pouca RAM, tem pouca memória, mas para o que a gente quer fazer, ela vai dar de sobra. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer para realmente funcionar, abre um terminal aí na sua máquina. Para abrir um terminal aí na sua máquina, você vai rodar alguns comandos. Esses comandos eu já tenho prontos aqui no TXT, posso até disponibilizar para o professor mais tarde, né, enfim. Mas para agilizar o nosso vídeo, basicamente a gente vai dar um SSH. E aí, a única diferença que a gente tem lá da Azure é que para dar um SSH lá na Azure, a gente coloca o SSH, coloca o nome da VM, arroba, o IP dela. Nesse caso aqui a gente precisa de uma API que, igual eu falei, então a gente precisa especificar onde é que ela tá, beleza? Então, se eu der um Enter aqui agora, ele vai fazer o SSH, ele vai acessar a nossa máquina virtual. Se eu der um ROM aqui, por exemplo, ele vai trazer o nome da VM. O nome da VM ela é Ubuntu, por padrão, a Oracle já coloca dessa forma, beleza? Então vou dar um Clear aqui, e agora realmente a gente vai começar a nossa brincadeira. Então, primeira coisa, eu vou fazer um Docker Login aqui, para ela entender que eu tô logado no meu usuário, no caso aqui é Dev Pedro Sena 1, que sou eu. E esse password, ele é gerado a partir lá do Docker Hub, em que você tem que gerar um token, e por questão de segurança também, a gente não vai mostrar esse token aqui, mas o CMD aqui do Windows, ele já esconde, tá? Então, por isso que a gente vai evidenciar também o Docker Pool, porque para o professor conseguir corrigir também de uma forma diferente, né? Porque ele não vai ter acesso a esse token, não vai ter acesso também ao arquivo da API Key, então ele precisa conseguir corrigir de uma outra forma. Então a gente vai ensinar também o Docker Pool para vocês logo logo, beleza? Então o login aqui ele deu tudo certo. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a nossa aplicação para rodar, o nosso container para rodar. Como que a gente vai fazer isso? A gente dá um Docker Run, e aí aqui, esse Docker Run,
Perceba que ele tem um pouquinho diferente do que os outros. Ele tem o "-p 8080 para 8080. "-p minúsculo, tá? Tem diferença. Vou explicar para vocês agora. Esse "-p 8080 para 8080, ele quer dizer que eu quero que a minha aplicação ela rode na porta 8080, tanto lá no meu container, quanto também na minha máquina local. Por quê? O Docker e o nosso computador local, eles rodam em ambientes separados, ou seja, eles são individuais. A porta 8080 do Docker não é a mesma porta 8080 do nosso computador local. Com esse comando "-p 8080 para 8080, eu estou especificando que eu quero que ambas as portas se encontrem e eu consiga acessar a porta 8080 do meu Docker aqui na minha porta 8080 do meu computador local. Eu falei que tem uma diferença do "-p maiúsculo para o "-p minúsculo. Qual é a diferença? O "-p maiúsculo, ele gera uma porta aleatória. Então eu vou conseguir acessar, só que essa porta eu vou ter que visualizar aqui, dando um Docker PS, por exemplo, eu vou conseguir visualizar qualquer porta que ele está rodando. Então o "-p eu consigo especificar qualquer porta que eu quero que ele rode. Beleza? Então essa é a diferença. Então se eu der um Enter aqui, ele vai colocar para rodar. É óbvio que para ela estar rodando, a sua máquina virtual também tem que estar rodando, né? É óbvio que também a gente não conseguiria fazer o SSH se não estivesse rodando, tá? A gente vai esperar ela rodar aqui, e aí quando ela rodar a gente vai acessar ela lá no nosso navegador e realmente ver que a partir do IP da nossa máquina virtual a gente conseguiu acessar o nosso container. Beleza, agora que ela já rodou aqui 100% que a gente estava esperando que ela rodasse, a gente vai acessar a partir do nosso IP, ou seja, 163.176, etc., o IP da nossa máquina, a porta que a gente especificou, 8080, barra o caminho que a gente precisa. Se eu der um Enter, perceba que ela abriu o nosso Swagger, ou seja, a nossa documentação de APIs está aqui, então realmente está funcionando. Agora, para a gente provar que ela está funcionando realmente, a gente vai dar um get lá no nosso banco de dados e a gente vai trazer essas informações. E também a gente vai dar um post para a gente realmente ver que essas informações estão funcionando, beleza? Então eu vou dar aqui um get, vou dar um execute e ele vai trazer todas as informações para a gente, ó. Tudo que está cadastrado lá no nosso banco de dados, beleza? Vou dar também um post aqui. Vou colocar aqui, ó, testando, por exemplo. Vou dar um execute e ele vai trazer pra gente que foi realmente cadastrado. E se eu vim aqui no nosso banco de dados e rodar, ó, ele apareceu testando o ID 22. E aí, dessa forma a gente consegue ver que tá funcionando na nossa nuvem. A gente conseguiu colocar a aplicação para rodar a partir de um SSH. Lembrando que a gente não precisou buildar alguma coisa do tipo, porque esse build ele já foi feito antes. Então aqui a ideia, como eu falei, é realmente mostrar como que a gente pode colocar para rodar, como que a gente realmente pode trazer essa imagem. E aí a gente demonstrou como que a gente colocou na nuvem. Agora o próximo passo é a gente entender como que a gente pode fazer um Docker Pull e também subir essa aplicação, dar um Docker Run, e a gente vai testar também localmente e a gente vai remover essa mesma categoria aqui que a gente colocou, a categoria não, unidade de medida, a gente vai remover lá no Docker Pull, beleza? Já volto. Bom, aqui ó, pode perceber no meu terminal que eu já parei a aplicação que estava rodando lá na minha máquina virtual. Vou deixar ela aberta aqui só para fins, enfim, a gente não vai utilizar ela mais. Vamos abrir aqui um novo terminal, e nesse novo terminal aqui a gente vai dar um Docker Pull. Como que funciona esse Docker Pull? Ele é bem parecido, na verdade, com o que a gente tem lá no GitHub. Então ele vai trazer tudo aquilo que foi atualizado, ele vai trazer para o seu computador, e você vai conseguir, a partir disso, rodar uma aplicação. Então vou rodar esse comando aqui. Ele já vai falar aqui que já está no meu computador, porque eu já testei isso um monte de vezes antes de gravar esse vídeo. Mas no seu computador, se você rodar aí mesmo esse Docker Pull, independentemente se você tem acesso ou não, você vai conseguir porque ele está público. Então se você rodar esse Docker Pull dev pedrocena / project medsave 2.1.0, você vai conseguir fazer o pull aí na sua máquina, beleza? Então, a partir do momento que eu dei esse Docker Pull, eu consigo também colocar o Docker Run. Então se eu vim aqui colocar o Docker Run, ele vai começar a rodar a aplicação da mesma forma que fez a nuvem, ele vai fazer aqui pra gente localmente. Então a gente vai esperar ele rodar também e aí a gente vai acessar ele no localhost. Bom, agora que a gente já rodou a nossa aplicação, vamos acessar ela aqui no localhost e a gente vai ver que ela realmente está funcionando. E a gente vai fazer aquele teste lá que eu falei pra vocês de remover a partir do ID que a gente colocou. Então, basicamente, a gente pode perceber que a gente conseguiu acessar ela localmente. Vou dar aqui um try it out no delete. Vou colocar aqui o ID 22, só deixa eu ver se tá certo, né? Pra acabar não excluindo coisa errada. Aqui o testando. Vamos dar um execute. E olha só, ele vai trazer pra gente, ó, 204. Se eu vir aqui no nosso banco de dados e reexecutar isso aqui, perceba que o ID 22, a unidade de medida testando, sumiu, beleza?
Então, dessa forma, a gente conseguiu entender como que a gente consegue utilizar um Docker, um container na nuvem, como que a gente consegue acessar ele e como que a gente também consegue trazer, né, essa nossa imagem, esse nosso container para nossa máquina utilizando o Docker Pool e subindo também, sem ser na nuvem, mas localmente. Então, para correção do professor, por exemplo, vai ser muito mais simples. Bom, dessa forma aqui, eu me despeço, eu espero que tenha dado para entender como que a gente utilizou, quais foram os conceitos que nós utilizamos, a criação da máquina virtual, o Docker, as imagens que nós criamos, os comandos, Dockerfile, enfim. Mais uma vez, muito obrigado, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente e até a próxima.